Fala turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje a gente vai falar de second conditionals. A gente já começou a falar de second conditionals há algumas semanas. Fizemos alguns exercícios lá no livro, porém alguns alunos ficaram com muitas dúvidas, porque eu percebi. E até entendo o porquê dessas dúvidas, tá? Mas agora nós temos um quadro, olha só, onde eu vou poder escrever para exemplificar para vocês e assim facilitar o entendimento. Eu creio que vai melhorar, tem um caminhão passando aqui agora na rua, mas ignorem esse barulho. Tá, então, second conditionals em português quer dizer segunda condicional. Existem três condicionais em inglês. A zero conditional, a first conditional e a second conditional. A gente já viu a first, agora a gente está vendo a second conditional. Ok, se a gente for traduzir ao pé da letra, né, segunda condicional não faz muito sentido. Até que faz um pouco. Por quê? Porque a second conditional, ela expressa uma condição. Ela ser primeira ou segunda, a gente vai classificar de acordo com o verbo auxiliar que está sendo utilizado nela, mas isso não vem ao caso agora. O que eu quero que vocês entendam é o uso e a estrutura da second conditional. Bom, primeiro vamos ao uso. A gente vai utilizar a second conditional para indicar sempre uma condição, né, uma hipótese e um resultado dessa hipótese. Ou seja, por exemplo, é como se eu falasse assim, a gente utiliza a second conditional no português, que fique bem claro. É como se a gente falasse assim, olha, se eu estudasse mais, eu teria notas melhores. Então reparem que eu tenho aí a condição, olha, se eu estudasse mais, essa é a condição. O resultado dessa condição é eu teria notas melhores, beleza? Então é assim que funciona a second conditional. Agora a gente vai ver a estrutura da second conditional em inglês, que é muito fácil e muito simples. Eu vou escrever aqui no quadro e vou exemplificando cada função ali dentro da second conditional. Primeiro, vamos lá, olha. Se eu tivesse estudado mais, if I had estudado, studied more, I would better grades. I would get better grades. Tá? O que quer dizer? Se eu tivesse estudado mais, eu teria notas melhores. É o que acontece. A second conditional, ela é tudo isso aqui. Isso tudo é a second conditional. Porém, vocês têm que entender o seguinte. A second conditional, primeiramente, ela é formada por duas sentenças. Tá? Duas sentenças. A primeira sentença é a if clause. O que é a if clause? If clause é simplesmente a parte onde eu tenho esse if aqui. Esse if a gente vai traduzir em português como se. Tá? Se. Se eu pudesse, se eu tivesse, se eu comprasse. Tá? Então esse if é o se do português. Tá? Então é por isso que a gente chama de if clause. Que em português seria mais ou menos oração do se, frase do se, sentença do se. Tá? Basicamente isso. E como que eu vou saber qual é a if clause? Primeiramente, porque tem um if. Sempre vai ter o if. Por isso que se chama if clause. Tá? If clause. A if clause na second condition, tá? Ó, second condition, eu vou até escrever aqui. Que é isso tudo aqui que está no quadro. Second conditional. Tá? Second conditional, segunda condicional, é tudo isso aqui. Toda essa sentença. E ela é dividida por duas orações. If clause e a main clause, que é a oração principal. Main clause. A if clause se chama if clause porque simplesmente eu tenho if aqui, que é o se. É como se fosse a sentença da condição. If clause. E a main clause, é a oração principal, ela apresenta o resultado para essa condição, essa hipótese. Tá? Então a if clause, ela começa do if até a vírgula. Tá? Olha, então se vocês virem a escrita de uma frase na second conditional, a if clause, ela começa do if e ela vai até a vírgula. E a main clause, ela começa depois da vírgula até o seu final.
Beleza? Então vamos lá. Essa frase que está no quadro, ó, If I had studied more, I would get better grades. Se eu tivesse estudado mais, eu teria obtido notas melhores, conseguido notas melhores. Vamos por partes agora. Aqui na if clause, ela é formada pelo if, que quer dizer se, beleza? Se, por isso que é if clause. Eu tenho aqui o sujeito, nesse caso o sujeito é um pronome, tá? Vamos botar aqui sujeito. Poderia ser um nome próprio, que ao invés de pronome, eu poderia falar assim, olha, se Juliane tivesse estudado mais, ela teria notas melhores. Ou, por exemplo, se o professor tivesse estudado mais, ele teria notas melhores. If teacher had studied more, he would get better grades. Aí eu teria que mudar aqui o I, porque como eu estaria falando dele na terceira pessoa, eu teria que colocar o he aqui, porque é a terceira pessoa. Tá, então eu tenho o sujeito, e eu tenho o verbo principal, tá? Eu tenho o verbo principal aqui da if clause no passado. Eu tenho o had, que a gente vai traduzir como tivesse. Aí o que que acontece? Prestem atenção. Esse verbo que vem depois do sujeito na if clause, ele sempre tem que estar no passado simples. No bimestre passado, a gente viu os verbos no particípio passado. Existem dois passados, o simple past, que é o passado simples, e o past participle, que é o particípio passado. Aqui a gente está vendo o simple past, que é o passado simples dos verbos. Tá? Então, esse had aqui, ele é o passado simples do have, que é o verbo ter. Tá? Então, esse verbo aqui está no presente, have, que é ter, e o had, ele é o passado simples do have. Beleza? If I had, se eu tivesse, esse studied more aqui é estudado mais. Tá? Estudado mais. Ótimo. Já traduzimos então aí a if clause todinha. Tá, ó. Se eu tivesse estudado mais, essa é a if clause. Agora a gente vai para a oração principal. Eu tenho aqui o I, quer dizer eu, e eu tenho o would get. O would get aqui, a gente vai ter uma tradução só. A gente vai traduzir esse would get como eu obteria. Vamos lá, eu obteria. Tá? Eu obteria. Aí o que que acontece? Esse would aqui, ele não tem uma tradução lógica. Como assim ele não tem uma tradução lógica? Ele vai exercer a função aqui de sufixo. É como se ele fosse o sufixo da língua portuguesa. Aí vocês me perguntam, mas ele está vindo antes do verbo, ele não seria um prefixo? Aparentemente, em inglês, é como se ele fosse um prefixo, né? Só que o que acontece? Em português, a gente fala obteria. Obteria, em inglês, é would get. Esse ia aqui, ó, é como se ele fosse o would. Tá, ó, obteria, would get. Então, would get é uma palavra, é uma tradução única, tá? O would, ele está modificando o get. É como se fosse esse ia da língua portuguesa. Olha, obteria, fazeria. Então, esse ia é o would. E em inglês, ele vem sempre antes do verbo, tá? Então, olha, I would get, eu obteria. Better grades, notas melhores. Notas melhores. Better quer dizer melhor, melhores. E grades, notas. Aí o que que acontece? O better, ele é um adjetivo. Os adjetivos em inglês vêm antes dos substantivos, que no caso, grades, tá bom? Se eu tivesse estudado mais, eu obteria notas melhores. If I had studied more, I would get better grades. Agora a gente vai ver outros exemplos aí da second condition. Se vocês quiserem copiar no caderno, é só ir dando pause no vídeo. Então vamos lá. Continuando aqui. Olha só, vamos agora usar o nome de pessoas aqui com exemplos. Olha só. If Pamela had, vamos usar o had de novo, had a car. Olha,
se Pamela tivesse um carro, vírgula, que a gente sempre tem que usar a vírgula, tá, pessoal? Quando a gente segue a ordem assim, ó. Se a gente colocar a if clause primeiro, a gente utiliza a vírgula depois da if clause. Se a gente começar com a main clause aqui, aí não é necessário a vírgula, mas eu vou explicar mais na frente. If Pamela had a car, she wouldn't catch a bus. Se Pamela tivesse um carro, ela não pegaria ônibus. Então vamos de novo, olhem só. Eu tenho aqui a if clause. Por que if clause? Porque tem o if aqui, tá? Se, tá? Aí eu tenho aqui o sujeito, Pamela, né? Ela é o sujeito. Ela que está praticando ali a ação do verbo principal na if clause, que é o had, tá? Então, se Pamela, olha só, Pamela tivesse had, lembrando que os verbos principais da if clause, tá? O verbo principal tem que estar no passado simples, tá? If had a car, tivesse. Aí a gente sempre vai traduzir assim, tivesse, fizesse, sempre assim. Um carro, se Pamela tivesse um carro, vírgula. She, esse she aqui quer dizer ela, tá? O she quer dizer ela. Então, eu tenho que usar o pronome inicial na main clause de acordo com o sujeito da if clause, tá? Ela não pegaria. Olha só, wouldn't catch quer dizer não pegaria. Por quê? Não pegaria. Primeiro, vamos aqui. Esse wouldn't, ele está na negativa, escrito assim, ó, wouldn't. Wouldn't. Ele é a contração do would mais o not, tá? Would mais o not é isso aqui, ó, wouldn't, tá? Então é a junção do would mais o not, virou wouldn't. E eu tenho o catch. Esse catch aqui é o verbo pegar, tá? Levar. Catch. Tá? Então, wouldn't catch, não pegaria a bus, um ônibus. Tá? Se Pamela tivesse um carro, ela não pegaria um ônibus. Beleza? Então, lembrando mais uma vez, olha só. Quando eu tenho if clause e main clause, essa é a regrinha, digamos assim, é a regra original, vamos falar assim. Regra original, if clause e main clause, tá? Vem primeiro a if clause, depois a main clause. Porém, vocês não são impedidos de dizerem ao contrário. Por exemplo, olha, she wouldn't catch a bus if she had a car. Né? Ela não teria que pegar um ônibus se ela tivesse um carro. Aí como que ficaria? Olha, Pamela não teria, wouldn't catch a bus, não precisa de vírgula, if she had a car. Tá, olha, Pamela não pegaria um ônibus se ela tivesse um carro. Reparem que eu não usei vírgula, eu não preciso de vírgula separando aqui, ó, a if clause da main clause, tá? Ela é escrita direta, sem vírgula. Pamela wouldn't catch a bus if she had a car. Beleza? Eu comecei com Pamela, por quê? Porque ficaria sem sentido se eu falasse assim, olha, ela não teria que pegar um ônibus se Pamela tivesse um carro. Se eu começasse com ela aqui, ficaria muito vago. Poderia ser um ela além da Pamela, né? Olha só. Ela não pegaria um ônibus se Pamela tivesse um carro. Então é como se eu estivesse falando de uma outra pessoa e da Pamela. Tá? Então, se eu inverter as ordens, eu sempre tenho que começar com um sujeito aqui. Nesse caso, Pamela. Né? Se eu mencionar nomes, então eu tenho que começar com um nome. Tá? Olha, Pamela não pegaria um ônibus if she had a car. Aí na if clause, aí eu posso usar o pronome substituindo o nome de Pamela. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo aqui para ver se fixa melhor também na cabeça de vocês.
com outro verbo. Tá? Lembrando que quem quiser copiar é só ir dando pause aí no vídeo. Tá? Esse vídeo aqui é só para complementar a explicação da second conditional que a gente teve aí no início do terceiro bimestre. Continuando aqui, vamos lá, outro exemplo com outro nome. Vamos lá, Enzo. Olha só, se o Enzo, if Enzo sleep early, slept, na verdade, slept early, vírgula, he would not wake up so tired. Vamos lá. So late, not so late. Olha. If Enzo slept early, vírgula, he would not wake up so late. Se Enzo dormisse cedo, ele não acordaria tão tarde. If Enzo slept early, he would not wake up so late. Tá? Aí vamos lá, o que acontece aqui? É a mesma coisa, vamos ver cada palavrinha, cada função que elas têm aqui na second condition. Eu tenho uma if clause, olha só, if clause. Ela vem daqui até antes da vírgula, tá? If clause. If clause. E a main clause, ela vem depois da vírgula até o ponto, tá? Main clause. Oração principal. Ótimo. A if clause, ela é formada pelo if, por isso que recebe esse nome de if clause, mais o sujeito, mais o verbo principal no passado. Esse slept aqui, ele é o passado do sleep, que é dormir. Sleep, dormir. Slept, dormiu, é o passado. Só que aqui a gente vai traduzir sempre na condicional, olha. Se Enzo dormisse cedo. If Enzo slept early, tá? If Enzo slept early, vírgula, por que dessa vírgula? Porque a if clause veio primeiro, tá? If Enzo slept early, vírgula. He would not wake up so late. Aí nós temos aqui agora a oração principal, main clause. Aí, por que eu tenho esse he aqui, olha? He é ele. Ele porque eu estou falando de Enzo. Enzo é masculino, terceira pessoa do singular. Tá? Não poderia falar if Enzo slept early, she, ela. Né? Só se eu estivesse falando de duas pessoas aqui. Mas como eu estou falando de uma pessoa, esse segundo pronome tem que concordar com o sujeito da if clause. Beleza? Então vamos lá, olha. If Enzo slept early, he would not wake up so late. Ele não teria, ele não acordaria tão tarde. Aí eu tenho aqui o would not. Esse would not é aquele wouldn't, tá? Só que eu falei would not, mas eu poderia escrever wouldn't. Olha, eu poderia falar wouldn't se eu quisesse, tá? Wouldn't. Beleza? Wake up é o verbo acordar. Porém, a gente vai traduzir o would not e o wake up com uma tradução única, né? Olha, não acordaria. Ele would not wake up. Não acordaria so late, tão tarde. If Enzo slept early, he would not wake up so late. Se Enzo dormisse cedo, ele não acordaria tão tarde. Reparem que eu tenho uma vírgula aqui separando as duas clauses, né, as duas sentenças. Porém, eu poderia falar o contrário. Eu poderia falar primeiro a main clause e depois a if clause. Se eu falar primeiro a main clause, olha só. Enzo wouldn't wake up early if he slept early. Tá? Enzo não acordaria, ó, não acordaria cedo se... não, desculpa.
so late, né? So late. Enzo não acordaria tão tarde se ele dormisse cedo. Beleza? Então é isso. Depois a gente vai falando mais sobre a second conditional. Qualquer dúvida, me procurem. Até mais.